Uma nova vida estava se iniciando pro Rudels, cara. A gente consegue ver isso por tudo, mas principalmente por esse episódio, como ele começou agora. O Rudels tá diferente, ele tá treinando bastante o corpo dele. Isso já é uma grande demonstração de superação, cara. Principalmente falando dos problemas que ele tinha com o passado dele, coisa que era o que mais pesava pra ele. Mas olha, ele nunca imaginava o que ia vir pela frente. Afinal de contas, as coisas apertaram pro final do episódio. Então bora conferir tudo o que aconteceu em mais uma análise de Mushoku Tensei aqui no canal. Bora, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Galera, olha só, vários meses se passaram desde a chegada do Rudels na cidade. Além de reiniciar o treinamento físico dele, ele passou a trabalhar mais para estabelecer como aventureiro, né? Assim como o plano inicial que ele tinha para poder encontrar a Zenith. E depois de colocar a roupa dele, ele deixou a estalagem mais um dia se dirigindo para a guilda. Lá, o mesmo pessoal, pô, conheceu ele, falou com ele e tal, considerando todas as coisas que ele estava fazendo, inclusive ajudando muitas pessoas, ele estava se tornando mais conhecido, então estava começando a ficar tudo bem, e ainda estava essencialmente operando como um aventureiro independente. Sempre que ele via um grupo debatendo ali se devia aceitar um trabalho desafiador ou não, ele se aproximava e chegava, rapaziada, vamos junto, quero ir com vocês aqui, vou dar pra fazer. Ele se apresentava como um mercenário, tá? Nos últimos meses, inclusive, ele ajudou muitos grupos diferentes. E o preço que ele exigia era simples, era só 1/10 das recompensas monetárias, assim como também uma parcela, lógico, de 50% do que eles conseguissem com pilhagens obtidas, ou seja, itens que eles vendessem. A Guilda dos Aventureiros aparentemente desaprovava esse tipo de arranjo temporário aí, mas ele não estava quebrando nenhuma regra mesmo, então não tinha problema. Até o momento, estava tudo deixando passar. As pessoas trabalhavam nessa filial, ouvindo inclusive que ele perdeu o grupo dele, que ele estava procurando desesperadamente pela mãe. Então assim, dava pra ter uma sensação de que todo mundo tava pegando leve com o Rudels por pura simpatia. Se até mesmo ele mudasse para uma nova cidade, talvez ele precisasse começar a ingressar temporariamente nos grupos com os quais ele trabalhasse. No momento, porém, ele não estava confortável ainda em ter um nome lá adicionado no cartão de grupo dele na parte inferior, né? O ideal era ele estar trabalhando sozinho, mesmo se fosse por alguns dias. A estratégia geral era se comportar de uma maneira mais modesta, de uma maneira mais amigável e, com o tempo, marcar a presença dele em combate. E isso estava funcionando muito bem até o momento. Nesse ponto, o nome dele já tinha se tornado relativamente conhecido em Rosenberg. Em qualquer caso, a maioria dos aventureiros dessa guilda sorria olhando pro rosto do Rudels, pô. Geral já tava conhecendo ele nessa parada. O Timothy, né, os contra-flecha estavam dando muita ênfase pra ele. Um jovem mago, prestativo, ingênuo, que não sabia o valor dos seus próprios serviços também, que não machucava ninguém. E todo mundo tava literalmente sabendo quem era o Rudels, falando pra ele que a Zenith, se ela fosse encontrada, pô, se eu encontrar a Zenith, pode deixar que eu com certeza vou falar pra ela sobre o filho que tá procurando e tal. Tudo tava dando certo, tudo tava no caminho bom. Por isso o Rudels mesmo contou que ele conseguiu convencer alguns grupos viajantes lá para manter os olhos abertos para notícias sobre a Zenith. Sempre para que eles fossem para um outro lugar, eles falarem sobre ela. Mesmo que eles deixassem Rosenberg por algum tempo, eles iam fazer ele conhecido em outros lugares. Então assim que ele estabelecesse as coisas ali, fosse conhecido nas outras cidades, ele iria pular, tipo, pulando de galho em galho, vai de cidade em cidade, sendo cada vez mais conhecido até virar um cara no top, movendo-se continuamente para o leste através dos territórios nortenhos. Ele podia até espalhar a busca dele por toda a região. Eventualmente ele acabaria tropeçando na Zenith de qualquer maneira. Ele levou 3 meses para chegar no ponto que ele estava agora, só que finalmente estava começando a sentir que estava fazendo algum progresso real. Só que se ele quisesse ser minucioso, cara, o Rudels talvez precisasse passar por 1 ano ou mais até em cada cidade em que ele parasse. Em outras palavras, o plano dele poderia tomar um tempo muito maior para ser executado. Mesmo assim, ele precisava seguir de frente aquilo tudo, dando um passo de cada vez. Naturalmente, também tinha algumas pessoas que não consideravam ele lá muito bem, né? Mas isso não ia deixar ele ser abalado, não. O cara não podia se incomodar com isso. Ele tinha que segurar isso como se não estivesse interferindo ativamente nas atividades dele. E não estava. Enquanto ele mantinha, lógico, a atitude dele dócil, submissa, mantinha aquela sólida maioria da guilda do lado dele. No mundo perfeito, a gente pode até pensar que ele conquistaria essa minoria que não gostava dele também. Mas, por enquanto, só essa galera aí que tava lá, que já gostava dele, já era o suficiente. O resto ele só evitava, né? Tipo hater, a gente evita. Mas nesse tempo todo, os contra-flechas sempre convidavam ele para trabalhar junto com eles. Provavelmente por causa do desempenho na primeira batalha que eles tiveram. Eles sempre trabalharam juntos agora, trabalhando com ele mais inclusive do que qualquer outro grupo de lá. Porque, como eu falei, o Rudels não gostava de ficar com o mesmo grupo. Mas isso porque de algum motivo ele achava difícil virar as costas pros contra-flecha. Ele não tinha certeza do porquê, mas talvez quisesse retribuir eles por terem ajudado o Rudels a se identificar, né, a ver alguns pontos fracos que ele tinha. O único problema ali era mais a Sarah, né, que tava sempre mais grossa, tadinho do
Rudolph, dá até pena. Ela tratava ele muito mal, cara, sempre, mas assim, é aquele negócio que tem no fundo um romancezinho, ela gosta do Rudolph. Quem ama cuida, né, galera? Então tem essa parada de que ela gostava dele, por isso tava querendo sempre o melhor pra ele, era um pouco mais apertada. Mas se, cara, ele ignorasse essa atitude ruim da Sarah, dos Contra-Flecha, com certeza esse grupo poderia ser considerado um grupo muito fácil de trabalhar junto. Ele gostava de ficar por perto deles, a Suzanne era uma pessoa carinhosa, atenciosa, o Timothy era muito bem-humorado, muito sociável, os outros dois que estavam lá até ficavam um pouco mais quietos, mas ainda assim eram legais o suficiente. O grupo era bem equilibrado, né, em questões gerais, e a cada vez mais o Rudolph se aprendeu a colocar ali no meio da estratégia deles, então o combate geralmente corria sem problemas, tentando deixar Sarah e os lutadores na linha de frente, pegar alguma experiência cada vez mais, então ele não precisava restringir cuidadosamente os lançamentos de feitiços, mas parecia estar sempre trabalhando com eles de uma forma top, em vez de apenas só ajudar eles. Em outras palavras, ele meio que se sentia parte da equipe, né, a partir de agora. No dia seguinte, então, o Rudolph juntou as coisas e foi para Rosenberg com os membros do Contra-Flash. Eles estavam indo para uma antiga ruína, localizada a cerca de 2 dias ao sul de lá da cidade. Inclusive, o Rudolph nunca tinha ido para esse lugar antes. Mas apesar dos pesares, cara, ele fez uma pequena pesquisa na noite anterior, como um belo aventureiro deveria fazer, né? Como o objetivo deles era coletar as escamas de Drake Nervoso, ele começou perguntando sobre esse bicho. Descobriu que o Drake Nervoso era um tipo de monstro encontrado só ao redor daquelas ruínas em específico, ao menos nessa área que a gente está falando. Como o nome sugere, ele era um tipo de dragão, só que menor, com algumas escamas bem brancas e bonitas. Não tinha asas, mas possuía 3 ou 4 metros de comprimento. E, cara, era mais parecido até com um dragão de Komodo, digamos assim. Em vez de voar pelo céu, ele se aninhava nas cavernas, lá dentro das masmorras, e normalmente em grupos absurdamente grandes. Os Drakes Nervosos eram criaturas poderosas, e quando eles trabalhavam em peso, normalmente as pessoas que caçavam esse grupo era considerado, tinham que ser aventureiros tops, tá? Porque os monstros eram considerados rank S em combate, mas odiavam luz forte. Então significa que eles não saem muito para a superfície, eles sempre ficam atolados lá com muita frequência embaixo, né, das cavernas. Além disso, eram relativamente bichos dóceis, quando não fossem atacados por alguém, a menos que os ninhos deles fossem ameaçados. Ao todo, a maioria dos aventureiros não considerava eles especialmente perigosos, eles eram talvez, na pior das hipóteses, monstros avançados de rank A, quando estão dóceis, sem ser atacados, né? Dessa vez, então, o trabalho deles seria trilhar o caminho até a casa deles, lá na ruína de Galgal, e simplesmente coletar qualquer escama que pudesse coletar, né, espalhada por lá. Essas escamas eram isolantes, excelentes, muitas vezes usados para construção. Habitantes dessa região descobriram todos os tipos de maneira de proteger-se do frio usando essas escamas, para que eles podiam pagar por elas, obviamente, né? E as escamas de Drake Nervoso eram uma das melhores que existiam. A firmeza, a durabilidade, era um branco puro. Muita gente fazia armadura, fazia aqueles escudos com ela. E ó, é uma coisa que era muito cara, então não era qualquer um que tinha acesso. A galera que conseguia comprar, por exemplo, aventureiros de rank S normalmente, tinham 1 ou 2 peças aí. E os cavaleiros do Ducado de Bashfront supostamente usavam até uma cota de malha de Drake Nervoso. Os monstros mais fortes dessa região eram mais resistentes do que qualquer outra coisa viva nesse continente. Era fácil entender por que as pessoas queriam fabricar esses equipamentos de ponta com eles. E ó, caríssimos, tá ligado? Claro, para segurar essas escamas era necessário invadir o território de algumas dessas criaturas muito poderosas sem ter sido convidado. Então eles não tinham a intenção de lançar um ataque direto no ninho dos Drakes Nervosos, mas essa ruína era lá de muitos outros monstros também. E enquanto os Drakes eram geralmente dóceis, eles sempre podiam decidir atacar do nada, vai que, né? Todo mundo parecia então um pouco nervoso enquanto caminhava para o sul. Assim que eles chegaram nas ruínas, eles montaram aquele acampamento padrão do lado de fora, fizeram a reunião de grupo usual ali, né? Revisaram todo o plano e, como de costume, os membros do Contra-Flecha também levaram os preparativos muito a sério. Todos eles reuniram o máximo de informações que conseguiam, né, por conta própria, tentaram descobrir como maximizar as suas contribuições se fossem um pouco mais talentosos como indivíduos, né? Ou se eles tivessem um grupo completo de 7 pessoas, provavelmente poderia ter chegado até um rank A sem muitos problemas. Para ser honesto, era raro encontrar um grupo tão diligente como o deles, né, que trabalhava muito bem junto. A maioria das pessoas era meio que improvisado lá no meio do caminho, mas passando isso tudo assim que eles entraram na caverna, toda a conversa fiada acabou. Eles se moveram em fila única, desceram o caminho todo em silêncio, permanecendo alerta para qualquer perigo que aparecesse, mas no começo eles não encontraram muitos monstros. Às vezes algumas criaturas que pareciam centopeias gigantes apareciam, atacavam, só que a vanguarda com a Suzanne eliminava eles rapidinho. Era uma parada que, tipo assim, na verdade não dava nem pra gente considerar como um combate, de tão rápido que eles eram eliminados.
Só que não era como se o Rudolph estivesse reclamando disso. O caminho que eles estavam seguindo era tão estreito que teria sido realmente complicado se viesse um enxame real de inimigos lá. Mas se os monstros começassem a atacar eles com mais frequência, eles poderiam considerar até uma retirada. Fora que a parte do chão congelado não ajudava nem um pouco, cara. Eles tinham que prestar muita atenção. Cada passo que eles davam, mesmo que tivesse lá uma bota fincada no chão, todo mundo simplesmente, ó, escorregava. Inclusive teve um momento engraçado, porque a Sarah escorregou, que ela tava andando, e o Rudolph viu ela escorregando na frente antes dela escorregar, por causa do olho dele, né? Aquele olho que ele tem que prever o futuro, o olho da previsão. Pois é, ele foi, pegou ela, só que ao momento que ele segurou ela pelo peito, tá ligado? Acabou segurando o peito dela também. E ela ficou meio bolada com isso, né? Só que assim, nesse momento não foi uma parada proposital. Ele fez realmente na inocência, com a intenção de segurar ela pra ela não cair ali no susto e tal. Enfim, o tempo passou, né? Só que depois disso aí, lá dentro da caverna, eles enfrentaram diversos monstros também que não foram mostrados no anime. Alguns outros monstros, como por exemplo, morcegos gigantes, sapos gigantes, até mesmo esqueletos que foram criados lá. Tudo antes deles chegarem na parte que eles queriam da caverna para pegar as escamas. E aí eles derrotaram esses bichos tranquilamente. O problema era dar uma olhada só no mapa, cara. Olhar nesse mapa era o suficiente para você ver que essa ruína toda que eles estavam ali era uma espécie de labirinto. Parecia como se tu, mano, pega uma folha, dá na mão de uma criança e fala, vai, desenha aí. A criança vai lá e rabisca a folha toda. Era isso que era o labirinto. Tudo vários rabiscos, mano. Um emaranhado de rabisco ali que eu não sabia pra onde ir. Parecia que os demônios achavam que era mais legal assim quando eles criaram esse lugar. E assim que eles começaram a chegar perto do lugar onde eles estavam, né? Eles viram muitas escamas de Drake nervoso. Isso poderia até ficar perigoso de alguma forma, se eles acabassem em combate com esses Drake nervosos aí. Só que fora essa possibilidade, esse trabalho era tão simples que mal parecia digno da sua classificação de rank A. Por alguma razão, isso realmente deixou ele um pouco inquieto, né, o Rudolph, e ele tinha que se assegurar de que não baixaria a guarda. Com esse pensamento em mente, ele concentrou a atenção em direção ao ninho dos Drake nervosos e lá ele viu uma estátua gigante de alguém, uma mulher. Por algum motivo, ele sabia quem era essa garota. Pois é, você também sabe, cara. É a Kishirika, a que inclusive deu o olho da previsão pra ele. Foi ela que estava lá, não sabemos o porquê ainda, mas vamos descobrir mais pra frente. E embaixo das pernas daquela estátua tinha um buraco. Só que nessa hora, o Mimir começou a sentir um mau pressentimento. Infelizmente, esse mau pressentimento dele acabou sendo verdade, porque os gritos que estavam ali começaram a ecoar de todos os lugares, vindo daquele buraco que estava ali embaixo. E olha só, eles, beleza, gradualmente os gritos foram ficando mais altos, mais altos, mais altos. Pelo visto tinha um monte de monstros ali. Então eles começaram a encher rapidão todas as sacolas, agarrar as escamas. E assim, o que eles tinham conseguido coletar, eu acho que dava, né? O Rudolph mesmo falou que dava pra provar, era prova suficiente pra eles conseguirem o mínimo lá na tarefa. Por alguns longos momentos, a Suzane ouviu atentamente os gritos e depois considerou a situação dos sacos meio cheios, ou seja, ela quis encher mais. Quando eles estavam enchendo lá o último dos sacos, então, os gritos pararam. E aí, cara, todo mundo que sabe, filme de terror, jogo, coisa de terror, sabe como é que é, né? Quando simplesmente cessa os gritos, é aí que o BO começa, é aí que o pau tora, tá ligado? E aí, quando berrou tudo, ela ficou olhando e tal, pensando, a Suzane olhou, não viu nada. Só que agora é que a parada naquele instante ali, uma inundação de formas brancas começou a vir, mano, explodindo daquele buraco que tava embaixo da estátua, numa velocidade absurda, todo mundo correndo pra cima do Rudolph, pra cima do grupo dele, o espaço, eles não sabiam o que fazer, o Timothy ficou parado, ele não conseguia nem falar pra eles baterem em retirada. Quem disse pra todos correr foi o Rudolph, que simplesmente chegou e falou, corra, corra, porque senão, cara, os caras iam ficar parados ali, não iam bater em retirada nunca. Nessa hora, o Rudolph foi lá, lançou uma enorme parede no caminho pra bloquear os bichos, né, de vir mais pra frente. Só que, cara, não dava. Os monstros, mesmo sendo uma parede sólida, uma parede grossa, mano, é literalmente um lagarto. Então ele sobe a parede, tá ligado? Eles começaram a subir, mano, e o Rudolph vendo isso acontecer, cara, ele entrou em desespero. Tanto que na hora ele achou até que a galera tinha fugido, tá ligado? O pessoal do grupo lá do Flecha tinha simplesmente corrido e ele ficou pra trás. Daí ele sorriu, porque ele falou, cara, eu protegi o meu grupo. Ele deve ter pensado assim, pô, protegi eles, eu consegui. Eu tô aqui, vou despistar os bichos pra eles saírem. Nessa hora, agindo principalmente em reflexo, ele começou a lançar feitiço de gelo, rajada de vento gélido, tudo percorrendo o ar, fazendo com que as escamas voassem do chão. E um momento depois, ele foi lá e lançou de novo lanças de gelo nele e tal. Só que, cara, pensa comigo, os monstros estavam sendo atingidos, mas não estavam sofrendo dano nenhum. Eles conseguiam evitar a maioria das lanças de gelo que ele tava mandando. Pô, é porque é simples, cara. Simples. As escamas dos Drakes nervosos são isolantes naturais. A gente já falou isso várias vezes aqui. Eles simplesmente vivem numa região gélida do mundo. Claro que os feitiços de gelo não vão funcionar contra eles. E aí, como o Rudolph já tinha pensado
todo mundo tinha metido o pé, cara, geral veio pro ataque, partindo pra cima de todos esses monstros, lagartos gritando, todo mundo dando instruções um pro outro, tá ligado? A vanguarda enfrentou a horda frenética dos Drakes nervosos, a Sarah disparando rajadas de flecha, Timothy disparando rajadas de fogo, em todas as direções possíveis estava tendo ataque. E aí o Rudolph estava mais tranquilo, mirou o cajado dos Drakes nervosos, começou a canalizar a mana através deles. Agora que ele tinha, lógico, aquela linha de frente lá dos ataques conseguindo segurar, ele se acalmou um pouco para atacar os feitiços. Exatamente como a Suzane disse, então os Drakes não estavam tentando atacar eles. Na verdade era diferente, eles pareciam reconhecer o grupo como um obstáculo perigoso. Por isso que a grande maioria estava simplesmente optando por evitar, rastejando pelas paredes, pelo teto, não estava indo na direção deles, tá ligado? Em outras palavras, eles não tinham que lutar contra esse bando de monstros. Tudo que eles tinham que fazer era se preocupar com 2 ou 3 que eles iam encontrar ali na frente, na direção deles a qualquer momento. E mesmo assim, não tinha necessidade de matar esses bichos, porque se eles causassem um pouquinho de dano, os bichos já mudavam de direção e ia para um outro lugar, para um outro rumo. De repente, então, o Rudolph viu grandes jatos de sangue sendo disparados pelo ar de algum lugar, lá nas profundezas, né, das ondas de Drakes. Alguém tava saltando ferozmente pelo campo de batalha, matando Drake por Drake, tá ligado? O negócio tava ficando sinistro. E não era apenas uma pessoa só, não. Tinha várias outras pessoas que apareceram lá no fundo do corredor, começando a atacar por trás com uma magia poderosa de fogo. Praticamente, os Drakes nervosos que estavam com medo começaram a correr pra fugir da fortaleza, ainda mais desesperados do que antes. Aparentemente, cara, a cavalaria tinha chegado agora. Só que no final das contas, esses caras não eram muito amigáveis com outros grupos, não, né? Porque quando o Timothy foi lá pra apertar a mão do cara, se apresentando, o maluco veio e largou um socão na cara dele, meu irmão, tá aí mais um cara pra gente odiar nessa história. Só que ainda assim, esse grupo aí, eles eram um líder escalonado, um grupo de aventureiros de rank S. Era um grupo altamente competente, tá ligado? Associado ao proeminente clã Raio. O Rudolph, inclusive, tinha ouvido eles serem chamados de grupo mais forte em toda a cidade de Rosenbank. Só que esse líder deles, né, era um cara extremamente temperamental. Era, mano, absurdo. E ele se chamava Soldat Heckler. Grava esse nome aí, cara, porque você vai odiar esse cara eternamente. Ele era supostamente um espadachim altamente habilidoso do estilo de Deus da Espada, tá? O cara tava meio bolado, achando que eles tinham roubado a presa dele, a missão dele, né, de matar aqueles monstros lagartixas gigantes. E aí, meio que isso tudo passou de um mal entendido. Tanto que depois ele, pediu desculpas ali por ter socado o Timothy e tal. E liberou um monstro pra eles conseguirem, né? Pro Contra-Flecha conseguir pegar. Porque, era o mínimo que ele podia fazer. Depois de dar um soco no cara sem nada, tá ligado? E simplesmente trazer um monstro específico pra lá. Porque esses monstros não habitavam em nenhum lugar como ele, não. Era numa outra caverna um pouco mais longe dali. Só que, cara, eles pensaram que o fato do evento, de algum evento, pode ter aberto a passagem de uma caverna para outra. As ruínas de Galgal já foram uma fortaleza no passado do Rei Demônio. O castelo servia como base de operações para todos os exércitos, que cavavam inclusive túneis para todas as direções, usando para atacar a humanidade. Se a caverna de Ilbron tivesse sido um desses túneis, beleza, tudo fazia sentido agora. O caminho entre os dois de alguma forma podia ter sido bloqueado durante a guerra, ou por algum outro motivo de desmoronamento nos séculos, né, desde então. Mas de qualquer forma, uma vez que o caminho estava aberto entre as duas cavernas agora, os monstros simplesmente tomaram lugar, invadiram a caverna de Ilbron para se banquetear, comer, para ter outras presas, outros monstros mais fracos lá para eles se alimentarem. Então quando eles voltaram para a Guilda dos Aventureiros alguns dias depois, tava lá uma enorme pilha de garras, escamas, presas de Drakes nervosos já colocadas do lado de fora do prédio. Os membros do líder escalonado estavam lá, se gabando da sua façanha recente. E isso aí é que deu origem a um baita problemão, tá? Porque, mano, o cara lá, doidão, cheio de álcool na mente, foi em direção lá, se gabando, né, pra mesa da onde tava o Contra-Flecha e começou a falar do Timothy primeiro, pra ele ser mais durão, que não gostava de um cara felizinho, tão pacífico como ele era e tal. Até aí tudo bem, só que o Rudolph, que não tinha nada com nada, pra quem sobrou essa parada, o cara simplesmente começou a falar muito mal dele, que ele era um fracassado e tudo mais, que ele tava escondendo as coisas por trás desse sorriso falso dele. Cara, sério, eu fico imaginando aqui o que passou na cabeça do Rudolph nesse momento. Ele teve que passar por muita coisa na vida, e ainda ter que ouvir isso de um cara, sinceramente. Nesse momento aí, se eu fosse alguém que fosse amigo do Rudolph, estivesse sentado ali, eu levantava e largava um socão na cara desse maluco. Eu não tava nem aí. Eu ia largar um socão. Eu podia apanhar depois, mas ia largar um socão, tá ligado? Assim como a Sarah. A Sarah ficou revolta nessa parada, entendeu? Ela não ficou também tranquila, não. Mas fazer o quê? Tadinho, o Rudolph ficou muito mal, mano. Bom, até aí depois o cara, o amigo dele que tava lá, tirou esse maluco de lá, porque é desnecessário o cara ter entrado ali. Vários meses se passaram e o inverno chegou então. O inverno nos territórios nortenhos, a gente já sabe, é um inverno rigoroso. Era difícil de acreditar que esse lugar até ficava um pouco depois do norte do Reino de Azura, considerando a abundância de neve lá, que literalmente enterrava quase tudo.
tá ligado? Embora tivesse no inverno, a vida do Rudolph continuou a mesma. Ele continuou os exercícios, o treinamento físico, as orações, comendo e depois partindo pro trabalho como aventureiro, né? Era a rotina diária, só que tinha passado basicamente 6 meses, né, desde que ele chegou na cidade e sentiu que não tinha muito mais o que fazer no local. Mas ainda assim ele manteve a rotina, ajudou muitas pessoas, fez missões mais básicas, como por exemplo, limpar a neve de alguns locais específicos, ajudar as crianças e tal, quando alguém se feria. O Rudolph tinha virado um mocinho, né, aquele cara da boa vizinhança ali. Então, quando ele foi pra guilda pra entregar a missão, lá ele acabou encontrando o pessoal do Contra-Flecha, que entrou meio desesperado ali, e foi quando ele descobriu que o Mimir já tinha morrido, e a Sarah estava perdida na floresta. Ele não conseguia digerir a ideia de que os dois tinham morrido, porque de primeiro eles já tinham falado que os dois morreram. Não era como se essa fosse a primeira vez que algo assim tivesse acontecendo com o Rudolph, né? Como aventureiro, a morte está sempre como a melhor companheira deles. E dava até pra ouvir dizer ali várias vezes, no qual o grupo que ele se aproximou, por exemplo, tinha sido completamente aniquilado. Mesmo assim era algo deprimente. Afinal, aceitar a morte dos outros e não ser afetado por ela são duas coisas completamente diferentes. Ele não era particularmente próximo desse grupo, mas também, cara, eles compartilharam várias refeições, superaram a morte juntos, já fizeram muitas missões. Não dava pra deixar de se sentir triste e saber que eles, tinham perdido 2 vidas de lá. Só que quando ele soube que a Sarah ainda podia estar viva, o Rudolph partiu para salvar ela sem falar para ninguém. Como um mago experiente, ele já usou a magia para dissipar um pouco daquela névoa, daquela nevasca que estava acontecendo. E aí, quando ele chegou na floresta, ele derrotou cada búfalo que estava lá. Inclusive, esses búfalos pareciam muitos que tinham pego contra a flecha que estava dentro da floresta. E realmente, quando ele foi lá e derrotou os búfalos, ele achou uma pilha de ossos, na qual tinha um pedaço do corpo do Mimir ali, o cabelo dele, talvez um pouco de pele da cabeça dele, né? E aí, mano, ele pegou isso aí e embrulhou pra avisar pros outros que, infelizmente, ele morreu. Só que, ao mesmo tempo, ele conseguiu achar o brinco da Sarah. Ele achou que a Sarah tinha ido pelo mesmo caminho, só que na verdade não. O Rudolph, quando virou, ele viu que ela estava presa numa árvore. O legal, cara, é que ele criou coragem pra ir lá salvar ela. Tudo isso por quê? Porque ele não queria ser como a Aerys. Ele simplesmente abandonou esse lado, porque a Aerys tinha abandonado ele no passado. E ele não ia abandonar os seus companheiros, por mais que não fossem mesmo os seus companheiros, né? Então ele levou a Sarah, tirou ela de lá, levou ela pra uma caverna, curou todos os ferimentos dela, e depois os dois voltaram pra cidade. Só que antes deles voltarem de saírem da caverna, a Sarah chamou ele e agradeceu ele chorando. Mano, ela tava cheia de gratidão nessa hora. Por algum motivo, o Rudolph mesmo ficou cativado pelo sorriso dela. Naquele momento, algo dentro dele foi como se fosse um clique, algo como se fosse acender uma chama de novo. Quase como que tudo que ele tivesse feito agora até o momento tivesse sido perdoado. O Rudolph sentiu que ele tinha sido salvo. E se pegar pensando assim, foi algo estranho, né? Já que foi ele que salvou ela. Só que no fim das contas, ele meio que se sentiu assim e levou ela de volta para o lugar. Tivemos o reencontro dos Contra-Flecha. Todos agradeceram o Rudolph por isso, incluindo o Timothy chorando a beça. E os membros do Contra-Flecha no final acompanharam o Rudolph para a pousada. Como se isso fosse algo natural, né? Ainda estava bem cedo demais até para as pessoas começarem a se agitar. Mas o Rudolph subiu lá pro quarto dele e de lá de cima ele conseguiu ver a silhueta dos membros do Contra-Flecha andando. Quase que ao mesmo tempo que ele estava lá, um deles se virou para trás. Quem era? A Sarah, cara. Os olhos da Sarah se encontraram com os do Rudolph. E naquela hora ela falou alguma coisa que a gente não viu no anime e também não viu na novel, né? Como se fosse dizer algo. Mas eu na minha cabeça, não sei porque eu conseguia, só conseguia imaginar um eu te amo ali. Ela falando eu te amo, eu só via isso na minha mente, tá ligado? Mas de qualquer forma, o Rudolph também não conseguiu entender, em nenhum dos lugares a gente conseguiu. Já que ele não sabia ler o lábio dela, seria impossível dizer qualquer coisa. Simplesmente então ele acenou de volta e observou eles partindo. Ela parecia muito feliz agora enquanto virava e corria para se juntar com os outros. O que poderia indicar pra gente que a Sarah criou um novo sentimento pelo Rudolph agora. Depois disso, cara, o negócio foi só descansar. Mas eu achei legal isso tudo acontecer. Então o Rudolph foi lá, deitou, né, porque ele estava muito cansado e teve que dar uma cochiladinha, terminando por aí o episódio. Fala família, eu espero que vocês tenham curtido mais essa análise de episódio aqui no canal. Mano, análise completaça, tá? Porque a gente trouxe muito mais explicações até do que o anime trouxe pra gente. Eu acho que essa segunda temporada tá começando a melhorar pouco a pouco. Cada episódio que tá vindo melhor. E cara, tá esquentando cada vez mais, né? Não tá decepcionando. Eu tô achando que a animação tá bem interessante, principalmente nos momentos de batalha, eu tô curtindo bastante, né? Tá uma parada fluida, não tá muito parado, não tem muitas cenas paradas. Bom, mas eu quero saber também a sua opinião. Eu posso estar, essa é só a minha opinião, né? Posso estar errado sobre isso. Pode ser que você não esteja gostando. Então, se você estiver gostando ou não, capricha no comentário aí pra gente trocar uma ideia e falar mais sobre o Mushoku Tensei. E se você tá curtindo, principalmente esses reviews aqui, e querer conhecer um pouco mais da história além do que o anime te conta, se inscreve aí no canal, ativa esse sininho, pelo amor de Deus, ativa, que toda semana tá tendo análise
completa, análise com mais coisas do que o anime traz, porque a gente está trazendo análise direto da novel, dos capítulos referentes ao anime, e fora que aqui no canal tem muito mais coisa, curiosidade, coisas que a gente já falou mais pra frente da história ainda, da novel, que provavelmente você também pode querer assistir e querer entender muito mais da história. Tamo junto sempre, galera, obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal, beijo no coração, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!